Sejam todos bem-vindos ao Por Cima da Zebra, e nessa noite vamos falar sobre o Grande Prêmio da Emília-Romagna. Não esqueçam de deixar o seu like e fazer a sua inscrição no nosso canal do Instagram, do YouTube, e também se inscrevam lá no Instagram, no nosso Instagram, no arroba Por Cima da Zebra. Lembrando também que temos o Por Cima da Zebra no Amazon Music e no Spotify. Um abraço aqui para os meus colegas Paulo Rubens e Rafa Metzger. E aí, Rafa? Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulão. Boa noite, Lincoln. Mais uma vez aí, estamos nos encontrando para falar um pouquinho sobre automobilismo, Fórmula 1, vamos falar um pouquinho também sobre Stock Car, Indy, Fórmula 2, e vamos que vamos, né? Tudo bem com vocês aí, Paulão, Lincoln? Rafa, e um pouquinho da NASCAR. E um pouquinho da NASCAR. E aí, Paulão? Exato, boa noite, meus amigos. Olá a todos que estão nos assistindo, os amigos, as amigas. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente poder debater e conversar um pouquinho dos acontecimentos aí do mundo do automobilismo, né? Esse final de semana tivemos aí o GP da Itália, em Imola. Não foi um GP muito, digamos assim, movimentado, mas tivemos bastante coisa para a gente poder debater. E vai ser um prazer estar aqui com vocês aí, dividindo as pistas aí e sempre procurando levar para vocês o melhor da informação que a gente pode passar. É isso aí. Exatamente. E para dar início aqui, os treinos livres, né? Os treinos livres, né? Do Grande Prêmio da Emília-Romagna, que vai em Imola. A Ferrari começou bem, né? No final de semana. Liderando, a Red Bull perdida. E aí depois teve a evolução. Alonso sofrendo um pouco. E aí, Paulão, o que você viu aí dos treinos livres? Então, dos treinos livres, o que começou já bem, que no caso eles resolveram colocar um pouco de brita em algumas áreas de escape, eles mexeram bastante no autódromo em comparação dos últimos 2 anos, né? O ano passado não teve grande prêmio porque teve o problema das chuvas, né, da enchente que atingiu a região, mas agora eles colocaram área de escape com brita, que já ajuda muito na questão dos limites de pistas, né? Que nada mais é aquela questão da faixa ali que o piloto não pode ultrapassar. E colocando brita, o piloto já é punido naturalmente se ele exceder ali o que está combinado, né? Então isso me chamou uma atenção positiva, que no caso já é um autódromo raiz, né? Que a gente fala, um autódromo muito tradicional. A gente estava vindo de uma série de corridas ali de circuito de rua, né? Então a gente não podia realmente avaliar o potencial dos carros, né? E nesse final de semana a gente pôde realmente verificar aonde está cada equipe, aquela disposição de forças, né? Como o Lincoln bem comentou, a Ferrari começou muito forte nos treinos, né? O que me chamou a atenção no treino 1 foi que o Berman sentou no carro da Haas, no lugar do Hülkenberg, para poder a Haas poder analisar o desempenho dele para o ano que vem. Já é certo que ele vai estar no carro. Agora o que a Haas está tentando calcular é se vai manter o Magnussen ou se vai partir para um piloto novato também, caso o Berman ande próximo do Magnussen nesses treinos que eles vão estar fazendo no decorrer do ano, né? Outro ponto foi que o Albon anunciou aí que vai ficar múltiplos anos aí na Williams, que ele notou que ele não tinha para onde ir, né? Já estava meio fechado ali o quebra-cabeça, então ele acabou assinando, né? E no mais é isso, no treino 1 não tivemos muita movimentação, foram mais essas as minhas observações. E você, Lincoln, o que você me diz? Basicamente isso daí. A McLaren mostrando força, né? Que realmente veio para ficar. A Ferrari começou bem, como eu falei no começo, né? Da transmissão nossa aqui do Por Cima da Zebra. Mas a Ferrari acabou perdendo o gás durante o final de semana, né? Iniciou bem ali o Leclerc, pontuando ali. Acho que o Leclerc pontuou os dois primeiros ou os três primeiros treinos livres? Eu acredito que os dois primeiros foram, isso eu tenho certeza. O Leclerc liderou. E o O Alonso Leclerc foi o treino 1 e o treino 2 foi o Leclerc. foi o Leclerc, né? E o Alonso sofrendo bastante Foi. ali com a Aston Martin dele, né? E não sei se ele não se adaptou, o que aconteceu, mas
um pouco estranho esse desempenho do Alonso. E a Red Bull também, que não tinha mostrado ao que veio praticamente até o Qualify, né? Até o qualificatório. Tanto que o Pérez não se achou no final de semana inteiro. O Verstappen ali no braço conseguiu levar o carro dele a mais uma pole, né? E aí, Rafa? Bom, eu acho que é a mesma leitura que vocês fizeram, né? Alonso perdido, Ferrari dando uma esperança para os tifosi, né? Dando um alento ali para eles, tentando, andando na frente, né? E a Red Bull perdida mesmo, o Max tendo dificuldade, não conseguindo encaixar uma volta boa, Pérez também com bastante dificuldade, e isso deu uma esperança não só para os torcedores da Ferrari, mas acho que para todo mundo, né? Falando, puxa, será que vamos ter um final de semana diferente? Né? Mas parece que depois do treino livre 3 ali, o EMI foi lá para o simulador e encontraram aí o problema, né? O hit de um carro só, né? De apenas um carro. Né? Vamos destacar isso daí que Na verdade é o aí talento. a gente sabe, é nessas que a gente percebe o quão diferenciado é o Verstappen, né? Quer dizer, ele conseguiu tirar leite de pedra com um carro que não estava tão bom, e o Pérez, que é um bom piloto, na minha opinião, ele é um piloto bom, não teve essa mesma facilidade, né? Então o Pérez andou atrás o final de semana inteiro. E até completando o Paulão, aí o Berman andou na frente do Magnussen, né? No TL1, né? No treino livre 1. Sim, ficou na frente, Andou, já deu andou um bem. calor, já deu um calor no Magnussen e já liga o sinal de alerta para ele aí. Minha pode opinião, ficar Magnussen não merece ficar. O que estão dizendo, ele nem é deveria que estar, né? o que estão dizendo é que o Berman vai assumir pelo menos 6 treinos livres, 6 sessões de treinos Até livres aqui até o final do ano, justamente para ele ganhar um pouco mais de ritmo, experiência, ter contato com um carro de Fórmula 1 mais próximo, né, para poder, o ano que vem, estar no cockpit da Haas. Exatamente. Além, complementando o nosso grande amigo Rafa, coberto de razão, e também para a Haas bater o martelo, né? Se mantém ou não mantém o Magnussen, né? Uma das vagas já é do Berman, já está 90% certo. A não sei que a Ferrari encaixe ele em outra equipe, mas uma das vagas a tendência é de ser dele mesmo, do Berman. Agora o que a Haas está analisando se vale ou não manter o Magnussen, porque normalmente a equipe tenta manter um piloto um pouco mais experiente, né? Do lado do novato, né? Mas se o experiente já deu o que tinha para dar, pode ser que eles pintem aí uma dupla completamente nova aí no grid do ano que vem. Um dos boatos que rolam aí no paddock é que o Zou, né, com toda a grana lá das empresas chinesas, embarque na Haas justamente para trazer um pouco mais de experiência, não que ele seja um mega experiente, mas um pouquinho mais de experiência e dinheiro. E fazendo uma análise dele, ele não é um piloto que compromete muito, né? Não faz é. Ali e faz o feijão com arroz. Né? Exatamente, entrega ali, até agora não vi nenhum acidente Barbeiragem. por barbeiragem. Teve aquele do ano passado, foi no ano passado, né? Que teve, mas ali na largada, né? Também ele nem teve. 2 anos atrás, né? Em Silverstone, foi há 2 anos. Ele ficou de cabeça para baixo. Mas também não foi nem culpa dele. Não foi culpa dele, não foi culpa dele. Foi nem culpa dele, assim. Mas piloto que leva o carro para casa, né? Sim, então, exato. Eu acho que encaixaria bem ali, né? Eu tenho um pouco mais de experiência, poderia dar esse frescor na Haas, né? Bom, e na qualificação? A qualificação ali, o Alonso, cara, ele só não terminou em último lugar porque o Sargent teve a volta deletada. Ele praticamente, tanto que ele largou dos boxes, né? Largou dos boxes. Largou dos boxes.
McLaren muito bem, fez 2-3, né? Um pouquinho atrás do Verstappen, que arrancou. O Verstappen dentro do cockpit é espetacular, né? Ele fez uma volta à La Senna, né? Exatamente. Mas a McLaren foi muito bem ali. E o Piastri acabou sendo punido por bloquear justamente o nosso amigo Magnussen. Que eu achei exagerado até, pelo ponto que ele pegou o Magnussen ali. Bom. Não sei, eu acho que valeu sim a punição, viu, Lincoln? Ele estragou a volta do companheiro, né? Aí cai naquilo, né? Os pilotos ficam esperando ali o engenheiro falar que tá chegando gente rápido atrás e tal, e acaba não olhando no espelhinho, né? Isso aí a gente vem falando já em outros programas sobre esse tema, né? Um Na hora do ritmo muito pessoal acordar. lento aí, um ritmo muito lento que eles fazem na volta de desaceleração e também antes de abrir a volta também. Isso aí é para recarregar a bateria, tá? O É. sistema híbrido. Então eles vêm devagar justamente para poder ter Carregar. condições de recarregar melhor a bateria. Mais algum ponto aí sobre o quali? No quali, o que me chamou a atenção ali que tanto o Hülkenberg novamente conseguiu chegar lá no Q3 novamente, né? E no caso, tanto o Tsunoda quanto o Ricardo também conseguiram atingir ali o Q3, né? Então, O que é uma coisa Tsunoda que foi muito bem, né? Eu ia falar sim, isso. O Tsunoda, ele tem feito algumas apresentações muito boas, né? Já não é de hoje. consistente. Ele deu uma evoluída aí, ele deu uma melhorada na performance desde o começo do ano, bastante interessante. Bastante Exato. interessante. Você estava E o pessoal tem comentando, Paulo? aproveitando que a outra Red Bull não se apresenta, então esses pilotos eles vão capitaneando, né? Eles vão conseguindo passar, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção que no caso do Hulk, né, que a gente estava falando, já não é a primeira vez que ele atinge o Q3, e o Tsunoda está constantemente no Q3 esse ano, então realmente é digno de nota positiva, né? Claro que a Racing Bulls fez um carro legal, né, decente, tanto é que o Ricardo está reagindo nas classificações, né? Na corrida o ritmo dele ainda está deixando a desejar, né? Mas no geral foi isso. Deu para ver na hora do vamos ver mesmo que a McLaren ainda está com o pacote um pouquinho melhor que o da Ferrari, né? Mas tudo vai depender das próximas atualizações, né? E que as duas já estão mais próximas da Red Bull, tá nítido, não tem dúvida. Ainda na frente, mas já tá bem mais, vamos falar, parelho a briga, né? A gente já consegue imaginar que uma hora ou outra vamos ter disputa roda a roda. Esse ano tá bem mais justo, né, o campeonato. A gente achou que seria um passeio da Red Bull, porque a Red Bull começou muito bem, né, o campeonato, mas as outras chegaram ali. Mas eu vou falar, essas questões aí extra-pista na Red Bull, saída de Adrian Newey, a briga do Verstappen com o Christian Horner, acaba refletindo e realmente está tendo reflexo aí. O Helmut Marko também parece estar Sim. de saída. Inclusive, eu não vi o Newey em Imola. Não, ele Não não sei foi se para ele Imola. estava, não foi, né? Tanto ele Esse foi cara em Miami, ele foi, mas fez papel de garoto propaganda. Não passaram, coadjuvante. não É, passaram nada para ele. eu Inclusive, diga-se de vi. passagem aqui, eu vou abrir um parênteses. Ele ficou muito bravo com a Red Bull por divulgar a saída dele no dia 1º de maio, que era o dia do falecimento do Ayrton Senna, e ele projetou aquela Williams, né? Que é uma coisa que ele leva com ele, que ele não leva de mal, né? Ele não, até hoje ele É não um fardo. digere. É um É um fardo. fardo que o É um Ayrton fardo. Senna faleceu no carro que ele projetou. Exatamente. E ele ficou muito magoado ali com o pessoal da Red Bull de fazer aquilo naquele dia. Isso já mostra, né? Que você acabou de comentar de Miami, mas ele não ter estado presente na Itália, já mostra um princípio de atrito, né? De separação ali, né? Quer dizer, ele já tá também meio que virando a chavinha. Eles não vão Dizem que largar a mão totalmente, porque o campeonato ainda está em jogo, né? mas O diz que campeonato até o final do ano ele vai fazer a aparição assim, garoto propaganda.
Isso pode impactar bastante no desempenho dentro da pista, né, dos pilotos. Talvez Exato. menos para o Verstappen, por ser quem ele é, mas com certeza vai refletir na pista. Que é outro nível de piloto, né? A gente coloca ali ele, Alonso e o Hamilton são os. Vamos colocar o Norris também ali, o Leclerc meio errático, mas vamos fazer esses quatro aí, né? Alonso, Norris e Verstappen e Hamilton. Bom, então foi isso, a qualificação e a corrida, aquela corrida monótona, né? Apenas uma reta ali com o DRS, né? É uma pista que antigamente era de alta, hoje bem travada, muitos S's ali, por todo o histórico que Imola teve, né? Mas uma corrida que saiu interessante. O Verstappen acabou abrindo bastante no início da corrida com os pneus médios, né? Ele aproveitou a pista limpa, né? Ele aproveitou a pista limpa e tentou abrir a vantagem que ele costuma, né? Para poder tocar a corrida, caso tenha algum imprevisto ali, ainda ter a margem, né? E que no final das contas fez valer, né? Que bom que ele conseguiu abrir ali no começo, porque se deixasse para querer disputar mais no final, eu acho que domingo não ia tocar aí no Não ia. holandês, não, viu? Exata. E olha aqui, ó, temos as táticas de pneus aqui, né? O Verstappen parou até depois do Norris. E na segunda parada, o Norris soube trabalhar os pneus duros, né? Que até o Leclerc acabou chegando nele. Novamente o Leclerc cometeu um erro, né? E depois ficou para trás. Só que o Leclerc também abusou dos pneus. E o Verstappen também acabou abusando um pouco dos duros. E o Lando Norris segurou o ritmo ali, soube trabalhar os duros, tanto que no final da corrida chegou com o carro inteiro para cima do Verstappen. Né? O Verstappen não conseguia, falava o problema da bateria e tal, mas a questão realmente foi a diferença de como eles tocaram os pneus, né? Eu acredito que se a corrida tivesse mais 2 voltas, o Norris teria grande chance de passar o Verstappen. Né? Ah, O grande problema ali de ultrapassagem é o que você falou, né? Hoje ela não é uma pista tão favorável a ultrapassagens, né? Ela é uma pista um pouquinho mais, desculpa, mal de falar, é uma pista um pouquinho mais travada, então ela dificulta um pouquinho as ultrapassagens. Mas se tivessem mais umas 2 ou 3 voltas ali, grande chance do Norris pegar e pelo menos dar um aperto forte ali no Verstappen. o Piastri punido ali, que saiu em quinto, conseguiu pegar a posição do Sainz. Sainz, né? Uhum. E mostrou um ritmo bom ali da McLaren, realmente com o Piastri, com o Norris. O Alonso saiu do box, acabou terminando, só não terminou em último lugar. Quem que quebrou? Foi o Sargent, né? Em último lugar foi o Albon. Foi o Albon? Ah, foi o Albon Não, que quebrou. E também teve uma questão ali no mapa das paradas dos boxes, chegou a pegar fogo ali um disco de freio. um disco de freio do Alonso, né? Então, não sei se esse chassi que ele está utilizando, qual que é a do Alonso, mas uma corrida para ele esquecer realmente. Foi uma Mais corrida uma, não, um né? final de semana, né? Mais uma, né? Que em Miami também ele não andou nada. E aí, A gente tá Paulão? brigado com a namorada, né? Então, exato, exato. Mas assim, além disso que vocês comentaram, ainda falando um pouco do início da prova, né? Tivemos ali a atrapalhada da Williams com o Albon, né? Na hora da primeira parada dele, deixaram uma roda solta, ele teve que fazer uma volta toda lenta no circuito, poderia ter ocasionado problema, né? E aí Tomou 10 acabou segundos, sendo né? punido, 10 segundos de stop and go, o carro parado mesmo, não foi atribuído no tempo nada. Chamaram ele no box para pagar a punição. Então, assim, é mais uma coisa, né, que a Williams tem que rever, não é só questão de chassi, não, eles também têm que treinar a parada de box. É coisa que acontece, mas tem que fazer de tudo para evitar, né?
E por falar em chassi, o chassi do Sargent ainda é aquele remendado, né? Aí tá aí o Né, problema. ainda tá com remendado, olha lá. Ainda tá com remendado. A roda dianteira direita ali, dá para ver na hora que troca, dá para ver que ela não fica bem presa, né? Ela já sai já um pouco, né, daquele Complicado ali. jeito. Muito bem. Alguns erros aí que não pode cometer, né, dentro da Fórmula 1. A Fórmula 2 teve 2 paradas que os pneus saíram até voando, né. E é um risco isso daí, e tem que ter punição grave mesmo, porque Um não pneu desse é pesadíssimo. pesadíssimo. E os fiscais ali, o pessoal que trabalha no entorno da pista, até mesmo o público, né, um risco muito grande. No mais alguma questão aí, foi uma corrida daquelas monótonas, né. O Verstappen praticamente ganhou no braço. Ah, tinha uma questão que eu queria comentar, que quando o Norris estava perseguindo ali o Verstappen no final, o engenheiro entrou no rádio dele para falar: "Não, força ali, força aqui". Após esse rádio, nas 2 voltas seguintes, foram errinhos pequenos, mas o Norris acabou errando num ponto ou no outro. Aí eu falo: "Deixa o cara estava mandando bem, tirando o tempo. Não precisa incomodar o piloto nessa hora". A não ser que fosse uma informação relevante, que ele pudesse usar uma potência diferente, uma configuração assim, mas era para ele forçar numa curva ou outra. Pô, deixa, ele estava fazendo bem o papel dele. Talvez isso daí também fez diferença no final. Você desconcentra o piloto, né? Você desconcentra. Como diria o Raikkonen, me deixa em paz aqui, me deixa sozinho. Just leave me alone. É. A Exatamente. sorte do engenheiro dele que eles venceram na última etapa, né? Porque senão ele já tinha escutado umas bobagens no rádio ali, né? Mas como tá tudo Tá todo mundo flores, né? Então feliz, a tá todo resposta mundo foi até feliz. simpática, né? Exatamente. Então tivemos a vitória do Max Verstappen. Tem como colocar a Mika, nossa produtora, colocar o resultado final do Grande Prêmio da Emília-Romana? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Só Com a vitória de Max Verstappen. Aí, tá aí. vamos lá. Max Verstappen, Lando Norris em segundo, Leclerc fechando o pódio em terceiro lugar, fazendo a festa dos tifosi. O Piastri em quarto, o Sainz em quinto, o Hamilton chegou na frente do Russell em sexto lugar. O Russell é que o Russell fez aquela parada, né, para fazer o pontinho extra ali. Não sei se valia a pena ou não, mas ele ficou com o ponto extra da volta mais rápida, em sétimo lugar. Pérez em oitavo, conseguindo se recuperar um pouquinho. O Stroll fazendo uma nona colocação e fechando a pontuação o Tsunoda com a Racing Bulls. Hülkenberg e Magnussen em 11º e 12º, Ricardo em 13º, Ocon em 14º, Zhou em 15º, Gasly, que correu com o capacete do Ayrton Senna, em 16º, vai correr também em Mônaco, né? Com o mesmo capacete. Sargent em 17º, Bottas em 18º e o Alonso fechando o pelotão em 19º lugar. E não completou a corrida o Alex Albon. É isso aí que foi o nosso Grande Prêmio da Emília-Romana em Imola. E vamos destacar aqui a grande homenagem que foi feita pelo Sebastian Vettel na pista de Imola, que marcou, né, a passagem do Ayrton Senna. O Vettel levou, ele é dono, ele comprou aquela McLaren de 1993, levou lá para Imola. No domingo ele deu uma volta com a McLaren, com o Ele deu mais capacete de uma, viu? Ele deu acho que mais umas de uma, 4 voltas ali e apertando o acelerador. apertando o acelerador. Ah, o pai do Vettel emocionado com as sobrinhas do Ayrton Senna. E o capacete meio Senna, meio Ratzenberger, né? Ali a As bandeira da Áustria bandeiras. e a bandeira do Brasil ali fazendo homenagem aos dois pilotos. E, e eu vou destacar aqui que o Vettel, ele foi na quinta-feira, né? Uma foto com todos os pilotos usando a camiseta ali.
E ele pediu a palavra ali e falou, né, daquele final de semana, que hoje eles têm carros com muita segurança em virtude de tudo aquilo que aconteceu em 1994, né, 30 anos atrás. Então, ele falou: "Vocês têm que ter respeito pelo que aconteceu naquele final de semana". E realmente hoje os carros de Fórmula 1 são muito seguros. É verdade. Foi uma homenagem bonita, foi uma homenagem emocionante, principalmente na hora que ele sacou a bandeira ali, foi legal pra caramba, né? E um detalhe nesse carro que é do Vettel é que é um carro que ele comprou e ele fez a conversão desse carro para combustíveis ecologicamente corretos, né? Então eu Ele, não sei o que converteu é, acho que para o etanol, né? eu não sei se é etanol, o que é, mas é um combustível que é não poluente ou menos poluente Menos que poluente. um Ele fez isso também. combustível de Fórmula 1, né? Uma Ele fez gasolina de isso. Fórmula 1. Ele fez isso. Ele também tem a Williams Williams. do Mansell de Do Leão. 92 também. Ele fez essa conversão aí. Olha lá, o É, capacete meio a meio, a bandeira da Alemanha que ele usou ultimamente, né? De um lado Ratzenberger, do outro o icônico capacete de Ayrton Senna. Senna o Forever, né? O Vettel é um cara fora de série, né? É um cara que realmente, na minha opinião, faz falta para a Fórmula 1, que ele sempre tinha preocupação extra-pista, né? Normalmente o piloto tem muita preocupação de falar o que realmente pensa, para não ficar mal com imprensa, patrocinador e tudo mais, para não criar caso, né? O pessoal evita falar, né? Mas o caso do Vettel, ele sempre se preocupou com o meio ambiente, sempre se preocupou com várias questões que os pilotos normalmente não se preocupam, né? E sempre teve muita empatia, né? Essa questão que ele fez aí com o Ayrton foi sensacional, né? As sobrinhas dele estavam lá no autódromo, participaram da Estava. homenagem, ficaram super emocionadas, né? Eu, particularmente, quando eu estava assistindo aqui, na hora que eu vi as voltas, né, na hora que ele pegou a bandeira, eu falei, nossa senhora, já deu aquele nó na garganta, né? Foi de emocionar mesmo. E quando eu vi o pai dele chorando copiosamente na hora que ele parou o carro, vou falar que escorreu lágrima aqui, viu? Foi realmente emocionante. O carinho que eles têm pelo Ayrton, né? Os dois sendo alemães, obviamente, né? É claro que para eles o Schumacher é o número um para eles, né? O Vettel sempre falou que era muito fã, né? Mas a admiração que ele tinha pelo Ayrton fica muito clara, né? É um cara que não Principalmente o pai precisava dele, fazer esse né? tipo de coisa, né? Principalmente o pai dele. Diz que o pai dele adorava É, Ayrton Senna. Chorou copiosamente ali na hora que o Vettel parou o carro. Então aquilo ali foi Junta. assim, você vê que é genuíno mesmo. A pessoa, né, realmente gostava dele e é muito legal manter a memória dele viva, né? Para que próximas gerações possam vir a conhecer. E como você mesmo pontuou, né, Lincoln? Infelizmente a gente teve que perder o Ayrton naquele fatídico dia para que o pessoal tivesse mais segurança hoje em dia, né? Exata, Que naquela exata, época o pessoal não se preocupava muito, não. Se morresse, morreu um ou outro ali, vamos em frente, a vida segue, o circo não pode parar, né? E depois daquilo, que morreu a maior estrela que do momento ali, né? Tricampeão mundial, o foco era ele, fez a partida inesperada ali, eles perceberam que alguma coisa tinha que ser feito em prol à segurança. É claro que muita coisa demorou ainda para chegar, né? A questão do Hans, né? Depois o Halo, né? Depois 2 décadas para frente, né? Mas em relação dos cockpits, ó, já imediatamente no ano seguinte eles já começaram a ter 95. mais preocupação, com mais rigidez, aumentar um pouco Altura, no caso a altura lateral lateral. ali para tentar evitar alguma coisa batendo no piloto. Então assim eles começaram a se preocupar, coisa que eles não se preocupavam antes ali do final de é, semana ali, que foi houve péssimo, né? uma mudança até na construção das barras de direção, né? Que acabou vitimando o Senna. Mas é isso daí, é É, como o pessoal fala como na aviação, aprender com os erros, né? Estudar os erros, ver onde ocorreram para e não acontecer tentar de ao novo. Exatamente. máximo para não ocorrer novamente, né? E melhorar a segurança. Eu falo que hoje a Fórmula 1
tá num nível de segurança tanto dentro do cockpit quanto ao redor, né, na pista em si. Um É exemplo muito claro, um exemplo claro disso foi o acidente do Grosjean no Bahrein, né? Que não, se não existisse o ralo ali, não, ele teria sido decepado, além de ter morrido queimado, enfim. não estaria aqui para contar a história. É, Tudo é É, uma evolução. Até se pegar a época ali de Emerson Fittipaldi, antes, anos 70, eles travaram também uma luta, porque era terrível, né, anos 70. Eles travaram sim, uma luta, evoluíram, tal, mas morria 2, 3 por ano, né, naquela época. exatamente, eles começavam o ano, o briefing do ano, 2, 3 não chegavam ao final, né. É. Então, tudo é uma evolução, né, tudo na vida é uma evolução. Mas agora vamos falar de corrida, né, tivemos a Fórmula 2, o Gabriel Bortoleto cravou a pole position, né. E aí, Rafa, o que que você viu da Fórmula 2? Bom, Fórmula 2 começando pela corrida sprint, né? Que é uma corrida mais curta que acontece no sábado. Destaque aí pelo mega acidente no começo da corrida, logo na largada, vários pilotos envolvidos, entre eles o nosso Enzo Fittipaldi, né? Já ficou logo na largada. Ficou na largada e O Bortoleto conseguiu se livrar ali por pouquinho. por pouco, e assim, e as câmeras on-board mostraram que foi uma coisa de louco, porque saiu uma fumaça absurda, né? Cara, você tinha que escolher um lugar, Um lado. fechar o olho e ir, né? E passar. E o Bortoleto passou no meio da fumaça, tal, conseguiu se livrar, né? Ele largou em 10º o Bortoleto, porque a sprint você larga com os 10 primeiros invertidos, né? Como ele fez a pole, na sprint ele larga em 10º para largar em primeiro na corrida de domingo. E no final também foi uma vitória surpreendente do Colapinto, né? Do argentino, porque ele ultrapassou o Paul Aaron na última volta, né? Foi uma ultrapassagem até que uma disputa bonita, né? O Paul Aaron reclamou bastante, pediu punição, falou que Limites de ele cortou pista. pista, né? Não. E não Passou na foi. raça. Passou na raça, foi uma ultrapassagem bacana, e foi engraçado ver a reação deles no pódio, né? Primeiro na salinha ali e tal, e depois no pódio que o Paul Aaron tava com um bico enorme. Mas Perdeu porque não segurou. Meu. perdeu porque não segurou, Perdeu exatamente. porque não segurou. Eu acho que ele se distraiu por um segundo, e aí aquela distração foi fatal, né? Exatamente. Que dava para ele segurar, dava. Mas Dava, também, o Cola Pinto também, cara, se jogou. Ele falou: exatamente, ou vencer ou muro. exatamente. Mas mesmo assim, foi justo. Não bateu nada Foi dentro dos limites justo, de foi uma pista. ultrapassagem limpa, foi uma ultrapassagem limpa. Muito bonita. É automobilismo é isso. É isso aí. No domingo a gente teve então a largada a Bortoleto. expectativa, né, da largada do Bortoleto na pole. Ele largou mal, ele caiu para quarto lugar na largada e depois ele caiu mais, ele caiu para sexto, se eu não me engano. Ficou boa parte da prova ali andando em sexto. É uma corrida que foi marcada pelos pneus voadores, né? Nos boxes. A gente teve aí 2 trocas de pneu, onde os pilotos perderam os pneus, tá? E também a gente teve, e na largada o Berman assumiu a pole, assumiu a primeira colocação, estava bem até também Olha lá, o chegar outro. para trocar o pneu dele e deixar o carro morrer 2 vezes, na verdade. E aí a corrida dele foi para o espaço. No final, o Bortoleto conseguiu se recuperar, né? Chegou em segundo, tá? A vitória foi do Hadjar. Apertando o radiar, né? Apertando o Hadjar. Ele
deu uma canseira, foi estilo Norris e Verstappen, né? E isso Não foi. conseguiu. Oi? Não, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem, mas chegou próximo ali. Não conseguiu. Mas foi interessante, né? E aí, cara, o legal é que o Bortoleto hoje é quinto no campeonato, tá? Ele deu uma bela escalada, ele tá com 38 pontos, o Maloney é o líder com 68 pontos, ele tá com 30 pontos a menos que o líder, né? O Enzo Fittipaldi não teve um desempenho legal no final de semana, no sábado ele estava envolvido no acidente, no domingo ele chegou em 17º, e caiu aí na tabela para a nona posição, tá com 32 É, pontos. Né? até ao final da qualificação, o Enzo chegou a. Tiraram o tempo de alguns pilotos, ele acabou indo para sexto, aí depois voltaram atrás, ele ficou em 11º. E ele mesmo reclamando, eles não acertaram o ritmo do carro, ele falou, não encontraram um acerto em Imola. Então, Exato. Mas tá aí no fim, embolado, tá? Tá embolado. A Fórmula 2 tá embolada. As ainda está posições, não tem aberto. ninguém ainda descolou muito, né? Os três primeiros, né, que é o Malone, o Paul Aaron e o Hadjar, estão um pouquinho mais distantes, né? 68, 63, 59, depois o Dennis Hogger no 41. Aí daí para baixo tá todo mundo meio que no bolo, né? Mas está todo mundo na briga ainda. Ainda a gente não dá para cravar um favorito aí para a temporada de 24 da Fórmula 2. Exatamente. E agora vamos passar para Stock Car. Stock Car com o Paulão. E aí, Paulão? Fale da corrida, foi em Cascavel? Exato, exato. Esse final de semana, a Stock Car Brasil visitou o Paraná, né, no circuito de Cascavel, um circuito relativamente curto, né, um circuito aí de 3.058 metros, apenas 7 curvas, mas um circuito muito técnico, né? Tem aí uma das curvas mais difíceis da Stock Car, segundo os pilotos, né? Que é o Bacião, que é logo ali no primeira curva, né? Que se o piloto erra, já compromete boa parte ali do primeiro setor, né? Com uma curva de raio longo, uma dificuldade bem grande. Então, o pessoal tem que tomar muita atenção ali, né? Na corrida sprint, né? Que foi no sábado, né? Tivemos uma corrida relativamente disputada na frente, né? O nosso queridíssimo Dudu Barrichello largou em terceiro lugar. Já logo na largada, fez uma boa largada, conseguiu pular para segundo lugar, né? Já pressionando o Ricardo Zonta, que vinha à frente. Ele conseguiu tomar a posição do Ricardinho Maurício, que estava em segundo, né? E já na segunda volta, já usando push, que já deu para perceber que a ideia dele era a primeira corrida, priorizar a sprint, né? Como são duas corridas, os pilotos ficam com aquela questão do push, né? Se vai usar muito ou se vai usar pouco, né? Então ele já foi usando um push atrás do outro, que agora é permitido, o piloto pode usar à vontade. E já na segunda volta, ele conseguiu ultrapassar, né, o Zonta, se manteve firme ali. E ali, por volta da quarta volta, mais ou menos, da corrida, tivemos um acidente do Zezinho Mugiati, o sobrenome dele. O grande Zezinho. Acabou perdendo o controle no Bacião, que a gente tinha acabado de falar, que era uma curva de alta dificuldade. Saiu um pouquinho só do traçado, foi o suficiente para ele pegar a parte suja da pista, perdeu completamente o carro e bateu forte na barreira dos pneus, causou uma interrupção aí, precisou ficar andando com safety car ali por volta de umas 4, 5 voltas para conseguir arrumar a barreira dos pneus, né? Mas a Stock está coberta de razão de estar tomando esse tipo de atitude, porque pode vir a ter um outro acidente seguido, né, logo depois, no mesmo local, e se as barreiras não tiverem ok, pode complicar muito, né? Tirando isso, o Dudu continuou na hora que teve a relargada, o Dudu continuou usando push para tentar abrir. No caso do Ricardo Zonta, ele já percebeu que não ia conseguir atingir, mas o Dudu preferiu poupar equipamento, poupar push para a corrida 2, e assim eles seguiram até o final. O Dudu faturou a segunda vitória dele, de novo em Cascavel, que ele havia vencido no ano passado, seguido pelo Zonta, e terceiro, Ricardinho Maurício. Tá? Essa foi o panorama aí da nossa corrida sprint.
Um ponto que eu esqueci de falar rapidamente aí, era na questão do treino livre, que nós tivemos ali os carros fazendo reconhecimento, os primeiros testes ali, né? Nós tivemos um grande problema de incêndio no carro do Gaetano de Mauro. Gaetano de Mauro. Gaetano de Mauro, exatamente. E o que acontece? Da equipe Cavaleiros Esportes, né? Acabou pegando fogo, ele demorou um pouquinho para sair do carro, que acabou quebrando ali uma maçaneta para ele conseguir sair. Ele teve que quebrar a porta com os pés, a porta ficou travada, ele teve que quebrar a porta. E depois disso, o carro pegando fogo. Ele conseguiu sair do carro, mais de 1 minuto o carro pegando fogo e não chegou nenhum fiscal, não chegou bombeiro, não chegou ninguém para fazer nada ali. Então é mais um ponto aí para a Stock Car ficar atenta aí para as próximas corridas. É óbvio que o circuito é grande, não dá para ter milhares de fiscais em cada curva e tudo mais, mas pelo menos um extintor de incêndio tinha que ter ali para o próprio piloto, se precisar pegar ali, tentar apagar um princípio de incêndio, né? Para não dar um Mas prejuízo muito grande para a equipe. mas aí que tá, é a principal categoria do Nacional. automobilismo nacional. E Então aí precisa ter uma estrutura melhor. eu tenho um ponto também que o circuito ele não é grande, né? Ele é um Sim. circuito curto, mas ele tem que ter os pontos ali de fiscais de pista, né? E é o que você falou, tem que ter extintor, tem que ter. Se eu não tenho não preciso ter uma caminhonete ali, um agrupamento de bombeiro, mas eu preciso ter um ponto de controle próximo ali, que não leve mais de 1 minuto para chegar até o veículo, né? Porque vamos supor, ele conseguiu arrebentar a porta e ver que não tem batida, né? Ele não bateu, o trinco da porta quebrou, provavelmente por conta do incêndio e tal. E se ele não conseguisse abrir a porta, né? E se ele não conseguisse se soltar do cinto? O cockpit de um Stock Car é um caixão, né? É apertado pra caramba, é ruim para você se movimentar, né? É um carro muito apertado. Então, o piloto não pode demorar 1 minuto para ser socorrido, principalmente num caso de incêndio. E é o que o Lincoln falou, é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Isso é inadmissível. Né? A gente falou tanto em segurança, falamos agora há pouco da questão de, poxa, precisou morrer o Senna para implementar em segurança aí na Fórmula 1. Cara, isso não é só Fórmula 1, né? Isso tem que ser para todas as categorias do automobilismo. Né? Não dá para a gente não ter um time de resgate que demora mais de 1 minuto para chegar num carro em chamas, né? Ainda mais num carro de cockpit fechado. É isso daí. Foi grave, foi grave. É isso aí, Paulão. Mas vamos que vamos. O importante é que ele não se machucou, ele tá bem, ele teve algumas queimaduras, né? Teve um probleminha aí porque inalou fumaça, mas tá bem, isso é o mais importante. O piloto tá bem, e se Deus quiser, na próxima ele vai estar de novo aí no páreo e brigando por vitória. Da corrida 2? Corrida 2, por incrível que pareça, foi um pouco mais monótono que a sprint, né? O Daniel Serra largou na frente, conseguiu segurar a ponta. Ele sempre, com a habilidade que ele tem, ele é um dos melhores pilotos ali, destacadamente, né? Tem muita experiência. Manteve a ponta. E logo ali na segunda volta, nós tivemos ali um bate-bate ali, que foi, num primeiro momento, o pessoal achou que era o Zezinho de novo, que havia batido lá na sprint, que havia começado o salseiro, né? Só que aí depois uma segunda câmera já foi apresentado na transmissão, e aí já foi diagnosticado que foi o Luca Peterkoff, que acabou começando a batida, encostou na traseira dele, que aí ele acabou pegando mais 2 pilotos, né? Que acabou sendo colhido ali, que foi o Gaetano de Mauro de novo, acabou se envolvendo na batida, e o nosso queridíssimo também, Arthur Leist, também acabou envolvido nessa batida aí, né? E logo depois, passou mais 2 voltas ali, a direção de prova entrou e acabou excluindo o Peterkoff da corrida. Então, colocaram totalmente a culpa nele. Foi uma batida forte, acabou tirando ali 4 pilotos ali de uma vez só, mas são coisas que acontecem ali no automobilismo. Mas segundo a organização, sem sombra de dúvida, foi culpa do Peterkoff. Mas é difícil de falar porque eles estão todos muito próximos, os carros são grandes ali, então um encosta de um lado, um encosta do outro, uma hora alguém perde o controle do carro e ocasiona aí o bate-bate, né?
A retirando os Stock carros, eles... Sim, só um claro, parênteses claro, aqui. claro, claro. A Stock, eles costumam punir com a exclusão o piloto que O causador. causa o acidente, que tira o outro piloto da corrida. Exato, exatamente. Bem pontuado. Eles O que colocam que foi o no meu prejuízo modo de total, né? ver, o que no meu modo de ver eu acho justíssimo. Isso é para os pilotos pensarem 2 vezes antes de fazer alguma manobra antidesportiva, né? Sim, é porque Uma na coisa é Stock, né, incidente de corrida, né? é que na Stock, que diferente da Fórmula 1, que qualquer toque você danifica o teu carro, além do carro do adversário, a Stock o carro é mais resistente, né? Carro de carenagem fechada, você tem mesmo contato, você tem o atrito, você divide curva, você mistura tinta, né? Então eles fazem justamente para você não ultrapassar o limite da briga dentro do esportivo, né? Do que é aceitável para aquele tipo de veículo. Exatamente. Exato, exato. E aí, seguindo já para o final da prova, não tivemos troca de posições, foi mais ou menos uma procissão ali, parada de boxe e tudo mais. Seguiram dessa forma, e no finalzinho da prova, faltando ali por volta de 3 minutos para acabar, o carro do Daniel Serra apresentou problema, quebrou, deixou o piloto na mão e acabou caindo no colo do nosso queridíssimo Bruno Batista, que já vinha batendo na porta em outras ocasiões, né? Acabou vencendo, seguido do Enzo Elias e do Rafa Suzuki. No caso do Bruno Batista, foi o 7º vencedor diferente na Stock Car, né? Sendo que nós tivemos aí a 4ª etapa disputada, né? Que no caso são corridas duplas, né? Então, 7 pilotos para 8 provas, então sensacional, né? O nível de equilíbrio da categoria é muito grande. E agora a categoria vai dar uma pausa e vai voltar só no finalzinho de junho, no Velocitar novamente, que vai ter aquela corrida que ficou faltando lá por causa da chuva, que foi cancelada, né? Vai ser disputada entre os dias 29 e 30 de junho, com 3 corridas no final de semana. E eu e a nossa queridíssima Mica vamos tentar fazer uma força aí para estar acompanhando em loco aí, para trazer as atualizações e novidades para vocês aí da categoria, tá? Mas no mais foi isso, não tivemos grandes emoções aí nesse final de semana, só a se destacar realmente a vitória do Dudu, né? Com certeza o pai Barrichello, como de costume, chorou, ficou todo emocionado, né? E no Correu caso lá de... na hora que acabou a corrida. E todo meloso, né? E destacar também a vitória do Bruno Batista também, que também é um ponto positivo aí, mais um vencedor diferente aí, tá? No mais foi isso, tá? É, E é sempre isso lembrando aí daí. que nem a Mica colocou aí, né? Se inscrever no canal, deixar o like se estiver gostando do vídeo, né? Para estar colaborando com a gente, estar procurando melhorar sempre. E compartilhem o vídeo com os amigos aí. Os Vamos fazer amiguinhos. o por cima da zebra a cada dia mais se destacar. E agora vamos continuando aqui a Exato. nossa pauta. Hoje ficamos com uma pauta um pouco comprida, mas aqui a qualificação dos treinos para as 500 milhas de Indianápolis, que será disputada no próximo domingo. Primeiro falar dos brasileiros, né? O Elinho e o Pietro conseguiram a qualificação, né? A classificação. O Elinho vai sair em 20º, já o Pietro conseguiu ali a 30ª colocação. São 33 carros que disputam Indianápolis. Então eles conseguiram ali já no sábado se classificar. E no domingo nós tivemos o Bump Day. E no Bump Day, quase que o glorioso Marcus Ericsson, vencedor das 500 milhas de Indianápolis há 2 anos atrás, ele protagonizou algo praticamente bizarro, para não usar outro termo. A qualificação em Indianápolis, o piloto dá 4 voltas, valendo o tempo, e é a média horária, né, as milhas, né, a média milhas, que ele se qualifica. Ao final da 3ª volta, ele tirou o pé. Ele achou que havia terminado. O engenheiro grita: "Continua, continua, continua", e aí ele finalizou a volta, ficando em último lugar. Ainda deu tempo, ele deu sorte, tinha bastante tempo. Ele conseguiu voltar no final e conseguiu se qualificar para as 500 milhas ali, mas na Bacia das Almas.
e o outro piloto tentou entrar lá, mas acabou batendo, então ele conseguiu na bacia das almas ali, apesar desse erro bizarro, né? Que um piloto profissional, vencedor da prova, não pode acontecer isso. Eu não colocaria a culpa só nele. Eu acho que aí deve ter faltado comunicação com a equipe. Porque o cara tá lá numa pista oval, são 4 curvas, né, para o mesmo lado. Em algum momento ele deve perder a referência em que volta que ele tá, né? Isso a quase 400 km por hora. Ele tem a parcela de culpa? Claro que Ele, tem. Mas talvez tenha faltado um pouquinho de comunicação ali com o time. depois da volta, ele assumiu o erro. Ele Ele assumiu. falou porque o engenheiro falou white flag. É, Talvez ele tenha entendido check flag. checkered flag, é. Então, um erro ali de comunicação. Mas conseguiu se classificar e, apesar desse erro bizarro, ele vai disputar as 500 milhas de Indianápolis. Vai sair lá atrás, óbvio, uma Andretti, mas Indianápolis até o último pode vencer. E na primeira fila, né, no domingo também, após o Bump Day, teve ali para decidir os 6 primeiros, né? E a Penske cravou a primeira fila, 3 Penske's na primeira fila, com o Scott McLaughlin cravando a pole position ali com uma média de mais de 334 milhas por hora, né? Então, muito forte as Penske, seguidos ali pela McLaren, né? Que veio com o Rossi. Vamos ter o Kyle Larson que vai fazer o double, né? Larson vai disputar as 500 milhas de Indianápolis, Vai vai para sair Charlotte. correndo, sai de helicóptero, pega avião e vai lá para Charlotte. Charlotte 600. E, eventualmente, aqui dá a se destacar, né? Se ocorrer, se chover em Indianápolis, tiver algum acidente que atrasar a prova, o Tony Kanaan pode assumir o cockpit dele. O Tony Kanaan acabou, apesar dele ter aposentado, não vai ele tá como reserva, porque não teria outro piloto experiente na McLaren. Até ele vai fazer um treino nessa semana, que tem que fazer, é obrigatório para adaptação, como ele vai ser o piloto reserva. Inclusive, ele pode assumir o cockpit no meio da corrida. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu não sabia. Eu Mas não ele pode sabia que assumir. dava. A Indy 500 É porque é Indy um 500 quem ganha é o campeonato. carro, Quem né? ganha é o Quem ganha é o carro. carro. Quem ganha é o carro. É. Óbvio que o piloto, mas quem classifica é o carro, tanto que às vezes É. classifica. Quem ficou de fora foi o Greg Rahal ano passado, né? Ele foi o bampado, aí o Stephen Wilson acabou batendo, não pôde participar e ele assumiu o carro do Stephen Wilson ano Isso passado. aconteceu no cinema, no Carros 3, né? No Carros 3, o Relâmpago McQueen saiu da corrida e quem ganhou foi o número 95, né? Foi a Cruz, Mas a antigamente, treinadora dele. até na Fórmula 1 se trocava de carro antigamente, mas lá na época do Fangio e tal, mas Indianápolis ainda mantém essa questão, né? Então, Interessante. eventualmente, a gente pode ver mais um pouquinho aí de Tony Kanaan. Bom, e é isso da Indy, né? Vamos ter uma disputa ali tão muito rápido realmente McLaren e Penske. Mas Indianápolis a gente vai ter ali as Ganassis, Dixon. Então, o Elinho que vai em busca da quinta vitória para se tornar o maior vencedor de Indianápolis. Quem sabe aí vamos ter o brasileiro vencendo pela quinta vez, ficando ali sozinho como o maior vencedor da categoria. E o Pietro tentando igualar o avô, né? Também ser um vencedor das 500 milhas de Indianápolis a ser disputada no próximo domingo, que temos Indianápolis e Grande Prêmio de Mônaco. E agora eu destaco Lembrando que hoje, lembrando que hoje 4 títulos é o AJ Foyt, o Rick Mears e o o, Elinho, né? e o Al Unser. E o Al Unser. O Al Unser. O Al Unser pai. São 4 São que estão no hall 4 ali dos maiores vencedores de Indianápolis. E, bom, agora a NASCAR, né? Nós tivemos nesse final de semana o All-Star, que inclusive o Kyle Larson saiu do quali, ele fez um treino aí, porque ele vai fazer semana que vem. E
a gente destaca aí do All-Star a briga entre o Rick Stenhouse Jr. e o Kyle Busch. Vamos lá, Rafa. Eu acho que o destaque da NASCAR sendo uma briga já não é nenhum destaque, né? NASCAR sem briga é a mesma coisa que basquete sem cesta, né? Bom, Até só para eu passar durante a corrida, o Stenhouse deu um toquinho no Kyle Busch, o Kyle Busch ficou invocado e logo em seguida o Kyle Busch já foi lá, bateu nele, só que tirou ele, já mandou ele pro muro, né? Mandou o Stenhouse pro esse muro. vocês estão vendo é o É Kyle o Busch. final. Aí ele já tinha tomado uma muqueta do Stenhouse, né? Vamos ver, acho que a gente tem a imagem, né, da muqueta. Vamos ver. Aqui já estão contendo ele. Não, Aí foi já um é o pouquinho pessoal do antes. um pouquinho antes. Mas o pessoal do Deixa Disso também estava bem quente, né? Você viu que eles começaram a brigar entre si também. Porque Mas no foi uma All-Star loucura. eles não tentam nem consertar o carro, porque é uma corrida mais curta tal. Só que vale $1 milhão, né? Então todo mundo fica com o sangue quente, né? Fervendo. Particularmente eu não gosto disso, mas a NASCAR sempre teve, sempre vai ter os esquentadinhos. Bom, e agora vamos passar para o nosso bolão. Bolão. Resultado do bolão do Grande Prêmio da Emília-Romana. Vamos ver aí. Todos acertamos o vencedor. Ó, o Rafa acertou aqui, ó. Max Lando e o Sainz. Mas em terceiro chegou Leclerc. Pô, eu não acertei. Não, só o Max. E o Paulão também. Só o Paulão Max. acertou, não. O Paulão Não, o acertou o Bottas. Bottas. Bottas, a posição da zebra. Aí, 18º lugar. O Max e o Bottas, pô. Eu fiquei em último lugar esse final de semana, hein? E aí, Paulão? Paulão, a gente não tá te ouvindo. Desculpa, pessoal. Se eu tivesse invertido o Lando ali com o Leclerc, eu tinha gabaritado a prova. Então. Será que alguém gabarita até o final do ano, pô? Vamos ver. Acredito que sim. Tá Vamos ter tempo. precisando. Vamos lá, e para Mônaco? Vamos lá. Vai, Paulão? Mônaco. Vamos lá. Mônaco, vencedor? Ou o que você quer me dizer? Ó? Vencedor? Eu vou arriscar um pouquinho. Vou de Lando. Segundo? Segundo, Sainz. Terceiro? E terceiro, Leclerc. Pô, Posição da zebra. Você tá contando com o acidente do Max, que ele não termine a prova, é isso? É Mônaco, né? E a posição da zebra? Um muro. Tá contando com um muro no caminho do Max. Então, Posição da zebra. Vamos colocar o quarto lugar, vai. O cara que vai ficar fora do pódio. O cara que vai ficar fora do pódio é Pérez. E aí, Rafa? Cara, eu não queria, mas eu vou ter que votar no Max primeiro. Segundo, Lando. Terceiro, Sainz. E quarto, Leclerc. Aí. Eu vou de vencedor. O Leclerc vai vencer em casa. Charles Leclerc vai vencer em Mônaco. Primeiro lugar. E em segundo vai dar Carlos Sainz. Vai ser dobradinha da Ferrari. Pra gente ficar feliz. Vocês estão otimistas, hein? Opa, que é Ferrari, meu. Você e o Paulão estão otimistas para Mônaco. Terceiro lugar, Lando Norris. E em quarto, Oscar Piastri. Realmente, Max Verstappen vai bater. Vamos dar uma mudada aí. Mônaco vai surpreender. E a gente não colocou aqui o resultado do Mundial de Pilotos e o de Construtores, né? Vamos ver se a Mika tem rapidinho aí. Que a gente esqueceu. Tá aí, Mundial de Pilotos. Max Verstappen liderando ali, 161 pontos. Leclerc subindo para a segunda colocação, 113. Pérez caindo para terceiro, 107. Norris, numa grande evolução aí, 101 pontos. Sainz, 93. Piastri, 53. Russell, 44. Seguido pelo Hamilton, em oitavo, com 35 pontos.
Fernando Alonso mantendo 33 pontos, e Tsunoda em 10º lugar com 15 pontos, seguido por Stroll com 11. O Berman, naquela única corrida dele com 6 pontos pela Ferrari, Hülkenberg empatado ali com 6 pontos, seguido por Ricardo com 5, Ocon 1 e Magnussen 1 ponto. São os que pontuaram. Sem pontuação, Albon, Zhou, Sargent, Gasly e Bottas. Já o Mundial de Construtores. Red Bull liderando com 268 pontos, a Ferrari com 212 pontos, seguido pela McLaren com 154 pontos. A Mercedes já bem atrás ali com 79 pontos, seguido pela Aston Martin com 44. Em sexto lugar, a Racing Bulls com 20 pontos, seguido pela Haas com 7 e a Alpine com o seu pontinho ali, conseguiu 1 ponto. E zerados ainda a Sauber e a Williams, 0 pontos. Era isso daí, o Mundial de Construtores. Vamos encerrar aí o nosso podcast de hoje, Paulão. É isso aí. Mais uma vez aí, muito obrigado aí pela parceria de vocês, né? Muito obrigado pela ajuda da Mica, grandiosa Mica, sempre nos ajudando ali nos bastidores, né? Agradeço para você que assistiu até aqui o nosso vídeo. Se gostou, deixa o like, puder comentar alguma coisa para que a gente possa continuar melhorando, né? E estamos já ansiosos para a próxima etapa, Mônaco, no próximo final de semana. Então é isso. Muito obrigado pela audiência e obrigado aí pela paixão pelas pistas aí que a gente pode dividir. Muito obrigado. Bom, isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é um bate-papo entre amigos, né? Ninguém é jornalista profissional, mas a gente faz isso por paixão, por amor ao esporte, ao motor, né? E a gente faz isso para vocês. Então, curtam, passem para os coleguinhas também, peçam para seguir o canal e espero ver vocês nos nossos próximos episódios. Obrigado, Paulão, obrigado, Lincoln, obrigado, Mica. Forte abraço aí a todos. Exatamente, é isso aí. É que é a nossa descontração, né? A gente curte, ama o automobilismo e fazemos isso por paixão, né? Agradecer aí o Paulão, o Rafa, a Mica, grande Mica, nos dando todo o suporte para a gente fazendo a produção aqui para que chegue o Por Cima da Zebra para todos vocês. Nos sigam nas redes sociais, lá no nosso Instagram, no @Por Cima da Zebra, no YouTube, também estamos no Amazon Music e no Spotify. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.